Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui no meu habitat natural. Olha aí que lindo. Habitat natural, lugar em que Deus me colocou para eu exercer o serviço devocional. No momento, hoje agora nós vamos fazer o serviço devocional de dar uma aula. Então é muito importante esse serviço, no sentido de que ele está estabelecendo conhecimento de libertação das pessoas que porventura o ouvirem, certo? Na verdade só existe um conhecimento, né? Tite é o conhecimento real. A partir do momento que você não tem esse conhecimento que é dado pelo próprio Deus nas Escrituras, estou falando aqui do caso do conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento védico do Bhagavad Gita. Se a pessoa não tem esse conhecimento do que é a vida, do que é o eu, do que são as energias material e espiritual, se a pessoa não tem esse conhecimento, se não entende o que ele está fazendo aqui nesse mundo, qual o significado de estarmos presentemente projetando um passatempo nesse mundo material, então todo conhecimento, além desse, é um conhecimento ilusório, certo? Ilusão. De modo que as pessoas nesse mundo, os eruditos, até mesmo os sábios espiritualistas, devotos, têm muito conhecimento, mas estão iludidos, porque eles não realizam esse conhecimento. Tudo nesse mundo é um aprendizado para você experimentar, ou seja, para você realizar o que é essa sabedoria, essa luz divina que acontece em todas as suas experiências. Conhecimento significa, como a própria palavra diz, conhecer. Tá? Você tem que conhecer. Conhecer significa que você experiencia, né? Você vive aquilo como uma verdade realizada na sua alma, no seu espírito. Senão é um conhecimento supérfluo, ok? Então vamos partir desse nível de entendimento. Daí quando dizem que o espírito, ele é Satit Ananda. Tit significa conhecimento pleno. A plenitude do conhecimento já está em você, o espírito. O espírito não precisa saber através de palavras, de ideias, de filosofias, de religiões, o que ele já sabe eternamente. Porém, ele está buscando esse conhecimento na matéria, nas religiões, nas filosofias, em tudo dentro da sua experiência, para compreender esse conhecimento eterno, esse conhecimento de que nós somos eternos servos amorosos de Deus. Esse é o conhecimento mais profundo. E tendo esse conhecimento de que você é um servo, um devoto amoroso, eterno de Deus, naturalmente você tem que aplicar esse conhecimento na sua experiência. Você tem que realizar as suas atividades nesse mundo, vivendo como um servo amoroso de Deus. Tá? Deus, por exemplo, ele é Titi Vigraha, ele tem o conhecimento máximo. E nós, como partes de Deus, temos o conhecimento de Deus na medida em que acessamos esse conhecimento, já que Deus está em nosso coração. É como se fosse uma internet, né? Deus no nosso coração, nós podemos acessar Deus e através de Deus temos o conhecimento pleno. Então essa explicação é bem viável dentro daquilo que se chama a manifestação da tecnologia nesse planeta. Compreende? Então Deus estando no seu coração, você tem toda a sabedoria necessária que você precisa, já está aqui dentro
Por isso que pela meditação, o próprio Senhor Supremo fala no Bhagavad Gita que a meditação é mais importante que o conhecimento, porque a meditação é o estado onde você se coloca internamente para acessar esse conhecimento pleno, que está além do intelecto. As respostas chegam para você sem você ter noção, porque você já sabe, você é um filho de Deus, você já sabe de tudo, porém você está esquecido disso, esqueceu que você é um espírito, que você é uma parte integrante de Deus, que você é uma inteligência conectada com a inteligência suprema, mas você está se identificando com esse corpo material, com esse mundo, e tentando externamente obter esse conhecimento que já está todo em você. E aí você perde anos e anos, ou vidas e vidas da sua experiência nessas encarnações humanas ou superiores às humanas, para tentar encontrar essa verdade nua e crua, simples, que é a sua própria existência. Você compreender que você é a verdade. Você é o elemento fixo dessa movimentação desses assim chamados mundos grosseiros e sutis, onde você está tendo as suas experiências simplesmente para atingir essa posição de se auto-revelar, tá? Então, a vida, você é a vida que está dando vitalidade a esse avatar, a esse corpo material, para experienciar exatamente isso que eu estou falando aqui agora. Você chegar nesse ponto de compreender completamente quem é você, quem é Deus, como ele se situa em seus diversos aspectos de manifestação e como você se relaciona amorosamente com ele. Esse é o significado real da vida. Só que as pessoas nem entendem que são o espírito. Se você não se situa, não realiza aquilo que você é, fica complicado você compreender que você é a vida que está criando todo esse movimento de busca externa dentro daquilo que é atingir, né, o limite máximo do entendimento, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem é Deus. Então você está buscando do lado de fora esse conhecimento, porém você, como parte integrante de Deus, já tem todo esse conhecimento embutido na sua alma, naturalmente, de modo que se você começa a meditar em Deus, a fixar a sua atenção, mais assim, a sua vibração, a sua energia, quando é colocada nessa busca, numa totalidade, isso se chama rendição. Rendição a Deus significa que você quer compreender esse mecanismo espiritual e material da existência, e por isso você vai se aprofundar, você vai buscar com muito entusiasmo e determinação essa realização que eu estou falando aqui, agora, nesse exato momento, tá? Então o significado da vida vem pela intuição, ou seja, você é revelado e seu aspecto de conhecimento naturalmente vem junto como uma qualidade natural do seu intercâmbio com o divino, que pode te mostrar tudo de dentro do coração a partir do momento que você mergulha nisso. E daí está a importância da meditação ser superior simplesmente a você buscar o conhecimento, ou ser uma pessoa muito inteligente em vários ramos, né, da sabedoria do mundo, um erudito, um sábio, um renunciado, que está ali, né, de alguma forma, tentando se associar com Deus, mas isso não é necessário. O entendimento é vida simples, pensamento elevado. Simplicidade significa exatamente isso, que eu não estou me esforçando para ser um burro de carga de conhecimento, uma pessoa que quer impressionar
as outras pessoas. Eu simplesmente quero manifestar o prazer de existir. Quando Deus cria esse universo, não é para nos torturar, para criar uma coisa caótica, certo? Deus não cria essas coisas. Tudo que Deus cria é perfeito, inclusive você é perfeito, o filho perfeito do Pai perfeito, que é Deus, e depende somente de você acessar essa plataforma de entendimento, se conectar com Deus no seu coração, viver na energia, né, do amor e ser feliz. É isso que você tem que fazer, e não ficar procurando problema. Lá no Bhagavad Gita, o Senhor Supremo diz, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Ou seja, mantenha o seu pensamento elevado nessa ressonância com a energia divina. Porque tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que nós estamos vendo é uma manifestação da energia de Deus, certo? Você está vivendo com o seu avatar dentro da existência tridimensional de Deus, dentre todas as dimensões mais sutis, que pode se manifestar com vários corpos, outros planetas, outras galáxias. Então, dentro dessa existência material, há toda essa gama de possibilidades de você experimentar várias experiências. E nesse momento você está numa forma humana, experienciando isso que é chamado o planeta Terra, dentro daquilo que é o seu próprio mundo de expressão, e você tem que se atinar para isso, tá? Você não pode esquecer isso. Muitas pessoas mesmo vêm para mim e falam assim, mas alemão, mas qual é o significado da vida? Você que tem um conhecimento. Então eu falo assim, primeiro eu não tenho o conhecimento, eu sou o conhecimento. Compreende? O mundo que se manifesta para você, para cada pessoa em particular, é a manifestação do conhecimento que você é. O mundo é só o reflexo de tudo aquilo que você adquiriu na sua vida, tal como crença, conceitos, preconceitos, ideais, dentro de religião, de política, de busca de conhecimento. O mundo que você pode ver, ele é do tamanho do conhecimento que você adquiriu na sua vida, tá? Dentro desse plano material. Dentro desse plano material, se você não se conectou ainda com Deus, não está vivendo em amor, nesse sentimento conectado com o divino, esse mundo é chamado de Maya, de ilusão, tá? Maya, ilusão. De modo que se você quiser ver Deus como uma expressão aonde você estiver, nas várias dimensões, e também na dimensão espiritual, que é a realidade última, onde Deus se manifesta plenamente em sua potência interna, você tem que meditar para realizar essa frequência. Então, se você entende que eu sou um servo eterno, amoroso de Deus, e eu devo praticar o serviço devocional nesse mundo, ou seja, agir de acordo com a vontade de Deus, tentando servir ao divino nesse mundo da melhor maneira possível, você vai angariando, né, vibrações superiores, isso que é o pensamento elevado, onde você chega num ponto de realização, e essa realização vai vir por intermédio da graça, da misericórdia de Deus que está em seu coração como assim chamada super-alma. Você vai conseguir ver o seu mundo, vai conseguir ver Deus. Onde está Deus? Então, a pergunta é, onde não está Deus? Você não vê Deus porque você não está na vibração divina. Por isso que existe a prática espiritual. A partir do momento que você enxerga que tudo é uma manifestação de Deus, e que Deus está dentro de tudo,
que você existe em Deus, que Deus existe em você, então você vai viver nesse mundo com o chamado, assim, conhecimento perfeito. Por isso os mestres falam: sejam perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. O céu representa o seu coração místico, onde está a presença divina. Então é o céu, é o reino de Deus, venha a nós. Seu coração místico é o reino que reina, vai reinar na sua vida através da vontade de Deus, que vai fazer a sua vida perfeita, maravilhosa, próspera, alegre, com todas as qualidades possíveis, se você imergir, se você mergulhar todos os dias nessa busca com profundidade. Assim como você tenta conquistar algo material, você usa o seu tempo, a sua energia para conquistar aquela coisa material, que vai vir como uma manifestação do seu desejo, ou seja, você vai cocriar tudo o que você deseja manifestar na sua vida. Assim também no lado espiritual, quando você está sempre pensando em Deus e tem esse desejo sincero de despertar o amor por Deus, eu quero entender quem eu sou, quem é Deus, o que eu estou fazendo aqui, poxa Deus, me dá esse conhecimento, libera para mim a sua graça, a sua misericórdia. Você tem que pedir, você tem que se render a isso, com toda a sua força, com toda a sua energia, para sair dessa ilusão, dessa maia, que é chamada, né? Maia, o mundo das aparências. Tudo aqui é um fenômeno, uma aparência. Esse corpo material que você tem hoje, ele não existia, está existindo agora, sendo mantido pela sua alma, e daqui a pouco esse corpo não vai existir mais. Porém, a sua alma vai continuar repetindo experiências materiais até realizar tudo isso que eu estou te falando aqui agora. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você tem que aplicar a sua energia no serviço devocional, no se tornar um servo amoroso de Deus, com toda essa gana, essa vontade. Eu quero entender Deus. Enquanto você não fizer isso, você está caminhando pela metade nesse mundo, né? Vida morna, nem está no mundo, nem está na existência material, nem na espiritual. Você está tendo duplicidade, ou uma diplomacia. Ou eu fico aqui, ou fico ali, vou ver para onde, vou ver o que é melhor para mim. Então, se sua vida material está ruim, você fala: agora eu vou buscar Deus, porque eu preciso aliviar meu sofrimento. Ou então, quando você está na vida espiritual, você começa a ficar orgulhoso e desprezar o mundo, as outras pessoas, e passa a viver assim, né? Como sem compartilhar esse seu conhecimento realizado. Mas quando você realiza realmente esse conhecimento, quando Deus se abre a porta no seu coração para você entrar dentro da energia dele, naturalmente você, sendo o servo eterno amoroso de Deus, eterno, você vai passar a querer a servir o divino naturalmente. Você não vai ficar nem numa condição assim chamada espiritual, nem numa condição chamada material. Você vai se tornar um ser transcendental, que está além do material e do espiritual, que são dualidades da nossa mente que muitas vezes nos enganam, né? Dando um conforto de que eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu sou generoso, eu sou uma pessoa boa, porque eu vou lá na igreja, eu vou no templo, que eu canto, né, o nome de Deus. Aí você faz uma compensação racionalizada para ficar dentro dessa estrutura, né? Dentro dessa estrutura material. Porém, às vezes a pessoa dita espiritual está mais iludida do que a pessoa material, quando ela não tem a realização disso. Ela tem o conhecimento, eu tenho todo o conhecimento da Bíblia, do Bhagavad Gita, do Alcorão, de todas as escrituras, mas você não vive em Deus, você não sente a presença de Deus. Isso aí é pior ainda, porque você sabe que você está se auto-enganando. Quando você não
vive com a bênção diária, co-criativa da superalma, dessa presença de Deus no seu coração, quando você não manifesta o reino de Deus ou o reino dos céus aqui nesse mundo, o paraíso no inferno, né? Na verdade, tudo é paraíso. A nossa mente é que cria o inferno e depois quer julgar Deus que o inferno é uma coisa ruim, né? Inferno no sentido de inconsciência espiritual. Então você acha que tudo não está certo, que deveria ser melhor, certo? Mas aí você está sendo arrogante, julgando Deus, julgando essa escola, planeta Terra, que é maravilhosa, que é incrível. Quando você desperta, quando você acorda em Deus, não através de uma realização, seja de física quântica, de poder de atração, de inteligência superior, tecnologia. Eu estou te falando quando você acorda na alma, no espírito. É isso que nós temos que fazer. Então você naturalmente atinge o máximo do máximo dessa forma humana. Forma humana significa realizar a alma, e através da sua alma você realizar o espírito que você é, e através da realização do espírito você realizar Deus, que é a fonte de todos os espíritos. Ou se você vai diretamente para Deus, nesse sentimento que eu estou falando, de devoção, de serviço devocional, de amor, de pureza, uma mente pura, entregue realmente, o que vai acontecer é que Deus ele vai se revelar para você. E se Deus se revela para você, naturalmente você vai compreender quem é você, porque você é parte dele. Assim, dando uma analogia, quando você quer se ver a si mesmo, você se coloca no sol, na luz. Sem a luz você não pode se ver. Mas aí quando você entra na luz divina, no caso aí, esse exemplo, você naturalmente vai se enxergar como um espírito maravilhoso, lindo. E essa é a meta, é o significado. É você despertar o seu aspecto Ananda, de bem-aventurança, de felicidade, de paz, de reciprocidade com toda essa energia que você já consegue enxergar como a energia divina. E essa é a essência para você viver feliz nesse mundo, porque quando você vê Deus em tudo, e Deus em você, e Deus agindo através de você, e você agindo através de Deus, pode-se dizer que você está completamente protegido, você está numa espécie de êxtase dentro da arte de Deus, de criar todas essas dimensões no mundo material, e também tem a criação de Deus no chamado mundo espiritual, chamado Vaikuntha Loka Dhamma, certo? Tem o planeta central da vida espiritual que se chama Krishna Loka, Goloka Vrindavana, que é o local principal onde onde Deus, o Supremo, habita diretamente, face a face. Ele vai se corresponder com todo mundo, tá? Infelizmente, muitas pessoas não estão nem um pouquinho interessadas em Deus, porque estão inconscientes, estão vivendo em Maya, na energia ilusória. Assim, todo esse assunto que eu estou falando aqui é mais para as pessoas que querem se tornar devotos de Deus, porque elas já são eternamente devotas de Deus. Por isso, lá no Bhagavad Gita, o Supremo está falando: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Compreende? A coisa é tão simples, que fica difícil tentar falar algo a mais do que deve ser dito. Então, simplesmente você tem que meditar em Deus. Nessa Kali Yuga que vivemos, porque estamos numa escola incrível que tem classes mais pesadas, classes mais leves, depende da forma, depende do tempo, depende da necessidade de evolução da humanidade, seja a humanidade terrestre ou as humanidades que existem em todo o universo, né? No Bhagavatam diz que há 400 mil formas humanas, tipos diferentes de humanoides, né? Nós somos apenas um desses humanos.
Então, a meta é você, através dessa forma humana, já que seu espírito está projetando através da sua mente esse avatar que, através dos sentidos, realiza todas as experiências nesse mundo, é você usar esses instrumentos que Deus te deu para você conseguir realizar aquilo que você é. Daí esse é o significado da vida. Mas, alemão, qual é o significado da vida? Entendeu? Você é a vida. E você está se ressignificando nas experiências de um mundo ilusório, que se você atingir o ponto que eu estou falando aqui, que é dito pelas Escrituras, pela própria pessoa suprema, por todos os mestres, naturalmente você vai sair de Maia, desse véu de ilusão. Você vai parar de se identificar com essa forma humanoide e simplesmente, pela misericórdia de Deus e de todos os seus devotos que estão trabalhando aqui nesse mundo para dar esse conceito de iluminação ou de entusiasmo, para fazer as pessoas buscarem essa única realidade, tá? Só existe uma realidade, que é Deus, e você é uma energia superior dessa realidade, e você tem que se conectar a essa verdade suprema. E você também é uma parte verdade dessa verdade suprema, e se você vive na verdade, tudo se torna pleno, bem-aventurado, feliz. E é isso que todos os mestres, todos os seres que já atingiram essa verdade, essa iluminação, que vivem nessa verdade, né, que podem falar sobre essa verdade com autoridade, estão aí falando no mundo. Então fala, sai da cama de Maia, sai do sono, da energia ilusória, da inconsciência, da ignorância, e simplesmente renda-se a esse Senhor Supremo, que é maravilhoso, que está no seu coração, tá? Então, nas escrituras védicas tem toda a descrição de várias formas manifestadas de Deus, né? Então é descrito a forma dele em nosso coração como o Senhor Vishnu. É descrito também uma forma original que é conhecida como o Senhor Krishna. Tem os seus aspectos de Brahman, de energia, de Paramatma, de um aspecto localizado. Deus tem aspecto pessoal, enfim. Deus é tudo. Tudo o que existe nessa energia assim chamada material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. O mundo espiritual é feito da energia consciente, Chit, e a energia material é feita do aspecto inconsciente, Atit. No momento nós estamos aqui nessa energia material, inconscientes da nossa verdade, tá? E temos que despertar nesse sentido, buscando o conhecimento autorizado e divino, por exemplo, do Bhagavad Gita, como ele é, e através do entendimento desse conhecimento, devemos mergulhar a nossa consciência em meditação no coração, e posteriormente, quando você realizar o divino, você vai estar sempre em meditação, olhando, né, Deus em tudo, em todos, né, em cada árvore dessa, cada forma, né, vegetal, por exemplo. Aqui, olha que árvore linda, lindinha. A árvore é sua irmã, é uma alma que está tendo a experiência de árvore, certo? Então você dá um abraço nela, que ela passa a sua energia para você. É Deus, a super alma, passando a energia para você, e você passando a sua energia divina para ela. Então isso é fabuloso. Então você passa a ver todo mundo como unido, né, em qualidade espiritual. Você olha outra pessoa, você vai ver essa pessoa como um espírito igual a você. Você não vai ficar com a sua mente fazendo julgamento, especulando,
que o mundo é ruim, que aquela pessoa está errada, você sai disso, você transcende, você fica em paz. Quando a pessoa está em paz, com essa sabedoria, vivendo no amor de Deus realmente realizado, ela é transcendental. O devoto fidedigno, né? O devoto puro, ele é transcendental, ele não tem nada a ver mais assim com esse planeta no sentido normal que as pessoas têm. Ele é consciente, então ele está sempre pregando sobre Deus, né? Pregando sobre o processo espiritual, está levando a mensagem divina para todo mundo, sem impor, sem fanatismo, sem dogmas, falando, é muito simples, caia na real. Cair na real significa isso, que você entende, eu recebi esse conhecimento aí do Bacta alemão, e ele realmente parece uma coisa interessante que ele está falando, e eu vou fazer isso, eu vou mais internalizar minhas energias, porque até agora eu não tenho encontrado nada, eu estou vivendo como um zumbi, né? Hoje em dia isso aí, os zumbiloides, os hipnotizados, o sistema de trevas, está deixando todo mundo maluco. Então, é mais do que urgente e necessário você se voltar para o seu coração e parar de se associar com a energia de Maia, certo? Saia dessa Maia, vai viver a sua vida pura do Espírito, nessa conexão divina, veja Deus em tudo. Esse mundo é o paraíso para a pessoa que se rendeu realmente aos pés de lótus de Deus, tá? Seja o diferentinho, o anormal, porque essa normalidade aí que existe hoje em dia é uma normalidade manipulada por um sistema que quer que você viva em esquecimento eterno para sugar, né, a energia das pessoas. Mas a sua energia tem que ser oferecida a Deus. Só Deus é que vai caminhar com você nesse mundo, num estado feliz. Então essa é a necessidade máxima da alma nesse mundo. Assim, isso é tudo que você tem que saber. É bem simples, só que você tem que agir. Serviço significa servir, não é só ficar pensando em Deus, pensando no conhecimento. Por exemplo, aqui, depois que eu realizei essa verdade, e agora eu me sinto como verdadeiro na minha existência aqui, nesse paraíso, né? Eu simplesmente estou exercendo agora, nesse momento, o serviço devocional da oratória, de falar o conhecimento dentro da minha realização. Não estou simplesmente falando o conhecimento técnico. Estou tentando facilitar aqui a linguagem para vocês entenderem que não é tão complicado assim. E que, na verdade, o que Deus quer é que você se movimente em direção a Ele. Deus, ele não vai forçar isso. E o sofrimento é você que cria. É você que experiencia a dor, o medo, a raiva, o sentimento de que eu não quero mais existir, eu vou tirar a minha vida. Tudo isso é da mente perturbada, a mente inconsciente, certo? Deus não faz nada disso, é você que está cocriando a sua própria miséria. Deus é amor, é pureza. A partir do momento que você cria o movimento para o lado interno da vida, então isso aí é o que você tem que fazer, que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que existir, tentar existir feliz. Pode ser que a coletividade, a maioria das pessoas não vão compreender isso que eu estou falando. Mas cada pessoa que está buscando isso que eu estou falando, naturalmente vai atingir esse ponto feliz de ser. E aí você vai ser uma pessoa que está bem no mundo, está sempre num êxtase, está sempre meditando em Deus, e você vai caminhar nesse mundo com uma porção de gente que não estão pensando em Deus, que estão sempre reclamando, se lamentando, cheias de ansiedade, de estresse, de medo, acham que estão separadas de Deus, que são o corpo material. E aí você vai ver tudo isso no mundo e com uma espécie de compaixão que vai nascer no seu coração quando você vê que alguma dessas pessoas está mais ou menos
voltada para receber esse conhecimento, você vai ser usado por Deus para dar uma luz para essa pessoa, tá? O Espírito é eterno, ele pode ficar trilhões de anos tentando aprender isso que eu estou falando aqui, nessa simples aula. Então, isso aí, Deus é eterno, não tem essa questão do tempo. O tempo é uma ilusão também. Então Deus, ele fica no coração esperando. E aí, meu filho, quando você vai ser na Bíblia tem o filho pródigo, quando é que você vai acordar e voltar para casa do pai, para o lar original? Nós estamos esperando você aqui, vamos fazer uma grande festa quando você voltar, certo? Mas esse mundo material também é interessante, quando você tem essas espécies de experiência, de sofrimento, dor, medo, né? Tudo isso é bem interessante porque contrasta com o sentimento real do espírito, onde você caminha com coragem, com fé, com determinação, acorda todos os dias em gratidão, falando: Deus, obrigado, obrigado, obrigado por mais esse dia. E você acorda sempre pensando em Deus e renovando, né? Quando fala eu sou a ressurreição e a vida, você está ressurgindo a cada dia no espírito e sendo a vida da sua experiência de uma maneira consciente, sábia e amorosa. Então essa é a perfeição. É a perfeição. Enquanto você está aqui nessa forma humana, você tem que usar os limites e as qualidades dessa forma humana para transcender. E quando você transcende e fica na alma, aí sim você vai ter um poder mais, ilimitado e mais expandido de consciência para viver cada vez mais pleno, expandindo o seu amor a Deus até o momento em que você vai ingressar no mundo espiritual e ali vai ter relações do mais alto nível com o divino diretamente. E é isso que é falado. Para terminar então aqui o nosso assunto, que eu acho que já ficou bem claro e que eu aconselho você a fazer isso, porque o natural da vida é você ser a verdade manifesta nesse mundo. Eu e o Pai somos um nesse sentido, né? Que eu reconheço que eu sou uma parte integrante de Deus, que eu sou um com Deus como uma energia superior manifesta dele, consciente, para manifestar as minhas experiências aqui nesse assim chamado mundo, dimensão material, tá? Então Maya, alemão, mas o que é Maya? Maya significa distração. Distração. Maya é a energia de Deus que te distrai porque você não quer buscar Deus. Você é uma pessoa morna, é uma pessoa que não tem interesse, não quer se associar com pessoas que estão falando sobre essa verdade, né? Pura, nua e crua. Então você fica distraído o tempo todo, tá? Distraído. Você é um dormioco, um sonhador. Podemos ver aqui, por exemplo, na internet. A internet deveria ser uma globalização da busca espiritual, onde ouviríamos várias aulas, onde ouviríamos falar sobre Deus, né? Se associar com pessoas que estão colocando um material relevante, superior, certo? Mas aí, quando a pessoa está inconsciente, ela entra, por exemplo, na internet e se distrai o tempo todo. É como fala, né? Fica passando os rios, né? Então, é interessante também, é muito interessante. A mente, ela gosta da diferenciação. Ela não gosta de ficar em nenhum lugar, ela quer sempre estar mudando. Isso é a mente. O seu mundo é isso. O seu mundo na mente é isso, ela está mudando o tempo todo e você está distraidamente escolhendo ou desejando coisas que não tem nada a ver com essa proposta superior que falamos aqui nessa aula. Então Maya, essa energia que é uma energia de Deus, ela existe para te manter distraído porque você não tem interesse em acordar, tá? É igual como você estivesse sonhando um sonho bom e você não quer acordar. E quando você tem um pesadelo, você acorda, mas logo depois adormece de novo. Temos que compreender isso imediatamente. Acordar, despertar, viver uma vida
de boa vibração nesse mundo. Que maravilha isso, eu estar caminhando aqui agora e sentindo toda essa energia que é a presença linda de Deus. Olha que lugar Deus me colocou. Deixa eu fazer um giro aqui sem eu aparecer. Então olha só o local. Isso aqui é excepcional, olha. Deus me deu esse lugar aqui agora para eu fazer uma aulinha, né? Olha esse mar. Olha só. Tudo maravilhoso, né? E daí você poderia estar olhando esse visual que eu botei e falar assim, nossa, que bonito, estou num lugar interessante, eu estou desfrutando, né? Já o devoto não, ele olha assim, nossa, a energia de Deus manifesta. Cada árvore dessa tem uma alma que está se desenvolvendo para chegar nessa forma humana, certo? Tem que chegar nessa forma humana. Então saia imediatamente desse estado de distração. Acorde, preste atenção. Vida espiritual significa estar aqui agora prestando atenção que você é um espírito, que você está conduzindo esse avatar junto com a sua mente para realizar quem você é e quem é o Deus que está no seu coração. Realizar a você mesmo não é necessário esforço, simplesmente significa que você vai retirar todas as crenças, todos os conceitos, todo esse conhecimento inútil, filosófico, religioso, tudo aquilo que você adquiriu e que não está servindo para nada, tá? Então o conselho é esse, todos os dias acorde e busque o conhecimento da sua própria alma, mergulhe na sua alma através da meditação e deixa que seu, assim chamado eu superior, né, seu self real, vai manifestar para você aquilo que você é, porque você já sabe o que você é, não tem como você não saber quem você é. Você só não sabe quem você é quando você está identificado erroneamente com essa forma material que você mesmo está manifestando. Essa é a sua necessidade. E aí você é o caminho, você tem que chegar até você é o caminho, entendeu? E realizando que você é um servo eterno, amoroso de Deus, você se situa nesse mundo como nesse aspecto de servidão, oferecendo tudo para o divino, entendendo que ele é o proprietário supremo, o amigo supremo, o beneficiário supremo, e naturalmente você vai angariar, né, vai receber a perfeição dessa realização e compartilhar com Deus a sua vida no máximo do top do top. Terminando aqui, ó, olha só o recadinho que Deus deu, ó. Amar a vida longa e renovada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa reflexão, nesse lugar maravilhoso. Deus presente, inspirando, né, o nosso coração, porque Deus fala pela boca dos seus devotos, tá? Devoto estando particularmente unido a Deus em consciência e em amor, em coração, você se torna um fluxo de serviço em qualquer atividade que você fizer nesse mundo, e aí Deus desfruta disso, e quando Deus desfruta, você fica em êxtase. O sintoma de êxtase, de alegria, de felicidade no seu coração, significa a satisfação de Deus, ok? Porque você é uma parte dele. E isso é contínuo, é um fluxo, não tem amanhã, é aqui e agora o tempo todo, em amor, em realização, certo? E você vai caminhar assim, e não tem significado. O significado da vida é você ser a vida e expressar a sua vida divina, e isso é a perfeição, tá? Você vai cocriar infinitamente, eternamente, na sua lógica de experiências, aonde você estiver, e até mesmo lá no mundo espiritual, onde Deus habita diretamente, tá? Vamos seguir o fluxo. Vida, 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 amor, 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 gratidão, gratidão, gratidão por mais uma oportunidade de fazer essa aula, esse serviço, mais um dia desse
ferramenta material, usando a minha estrutura física, emocional e mental para satisfazer ao divino e seguir a sua vontade com muito carinho e amizade. Ok? Beijo no coração, muita luz, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!